Gênesis capítulo 14, no verso 18. Mas antes eu quero ler. Não, vamos ler o texto primeiro. Gênesis capítulo 14, verso 18 ao 20. Diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela tua presença aqui, obrigado pelo teu amor por nós. Queremos ouvir a tua voz nessa noite. É para isso que nos reunimos aqui, para ouvir o Senhor, para agradecer ao Senhor, para louvar o teu nome, para te adorar. Ó Deus, eu te peço que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha ministrar no nosso coração, segundo o nosso entendimento. Nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente para receber do Senhor aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor já está fazendo milagres, o Senhor já está realizando na família, nas famílias aqui, famílias de muitos aqui, já estão recebendo milagre. Ó Deus, e eu te agradeço por isso. Obrigado pelo teu sobrenatural. Obrigado pelo mover do Senhor nas nossas vidas. Eu oro também pelas crianças. Que o Senhor abençoe elas, que elas aprendam e nunca mais esqueçam a tua palavra. Abençoa as professoras, a tia Ellen, a tia Damares. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Tu és bem-vindo aqui. Não tem o porquê nós estarmos aqui se o Senhor não estiver. Por isso, esteja conosco nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Antes de nós falarmos a respeito do texto, eu quero ler uma história para vocês. Chama Nunca Abandonarei Você. Na Romênia, um homem sempre dizia ao seu filho: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Certo dia, após o terremoto de intensidade muito grande, quase acabar com a cidade, este homem correu para a escola do seu filho e só encontrou um montão de ruínas. Imediatamente, ele e os outros pais começaram a cavar. Depois vieram os bombeiros e mais pessoas para ajudar. As horas passavam rapidamente e com elas a esperança de encontrar alguém com vida. Um a um, cansados e desesperados, os pais foram deixando o trabalho de buscas para os bombeiros. Mas esse homem, de forma obstinada, continuava. Pediram-lhe que descansasse um pouco, mas ele não parava. A sua promessa ao seu filho lhe renovava as forças. Ele disse para o seu filho: haja o que houver, nunca vou abandonar você. Ao afastarem uma enorme pedra com a ajuda de um guindaste, ele chamou mais uma vez pelo filho. E uma doce voz infantil lhe respondeu: pai, estou aqui. E o homem disse: você está bem, meu amor? E o filho: sim, papai, mas estamos com sede e com fome. E o pai disse: tem mais alguém com você? E o menino: sim, todos os alunos da minha classe estão aqui. Eles haviam ficado presos em um vão entre dois pilares de concreto. Quando a televisão veio entrevistar o menino e perguntou se ele havia ficado com medo, ele emocionou a todos e disse ao menino: não fiquei com medo. Eu falei para os meus amigos: não precisam ter medo, meu pai irá nos achar. Ele prometeu que sempre irá estar ao meu lado, e meu pai nunca quebra uma promessa. Essa é a história que eu quero compartilhar com vocês a respeito de confiança, a respeito de nós entregarmos a nossa vida, o nosso caminho, aquilo que nos pertence a Deus. E
uma frase que eu queria deixar é: entregar a Deus é abençoador. Entregar a Deus é abençoador. Aqui no livro de Gênesis que nós lemos, Melquisedeque, em primeiro lugar aqui, ele era um rei e também era um sacerdote. E ele abençoa Abrão na jornada de Abrão, que estava passando por alguns momentos ali de luta, tinha passado por uma guerra. E ele traz para Abrão e para os seus soldados pão e vinho. Naturalmente falando, isso restauraria as energias daqueles homens, de todos os soldados de Abrão. Mas nós sabemos que esse pão e vinho representa aqui também o próprio Jesus, né? O próprio Melquisedeque, ele é referido mais tarde lá no livro de Hebreus, no capítulo 7, verso 1 e 3. Deixa eu ler para vocês. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então o que acontece aqui? Abraão, ele reconhece Melquisedeque como um sacerdote, como alguém que representava Deus, como alguém que tinha autoridade acima dele. Então Abraão, após ser abençoado pelo pão e pelo vinho, que representa o corpo e o sangue de Jesus, ele entrega o dízimo de tudo a Melquisedeque. Que aqui é a primeira menção que nós vemos na Bíblia a respeito do dízimo, a respeito da vida financeira. Mas não é a respeito disso que eu quero falar. Eu quero falar a respeito da entrega, do reconhecimento da autoridade na vida dele. E em Romanos capítulo 13 diz que toda autoridade na terra, ela representa a Deus. Seja essa autoridade boa ou má, é uma representação de Deus para nos disciplinar, para nos alinhar, para nos conduzir, enfim. Então Abrão aqui ainda é chamado de Abrão, né? Abraão ainda é chamado de Abrão. Ele reconhece essa autoridade na vida de Melquisedeque. E quando ele é abençoado por esse Melquisedeque, ele entrega a Melquisedeque. Ele entrega da tua renda a Melquisedeque. O que eu quero frisar nessa noite? Assim como esse menino na história disse para os coleguinhas ali da escola, depois do terremoto: olha, não precisa ficar com medo, eu confio no meu pai. Meu pai disse que sempre estaria comigo, todos os dias ele estaria comigo, então não precisam ter medo, daqui a pouco ele vai nos encontrar. Ele confiou, ele entregou todo o seu medo, todo o seu pavor, ele entregou ao pai dele. Ele sabia, ele confiava no pai. Quando nós vemos aqui Abraão tendo essa mesma atitude em relação a Melquisedeque, de entrega, de confiança. Olha, eu posso confiar a minha vida financeira a ele, eu posso confiar aquilo que eu recebi do Senhor, eu posso dizimar a Melquisedeque, porque ele representa Deus. Eu quero falar a respeito disso, a respeito dessa confiança que nós devemos ter no Senhor, essa entrega que nós devemos ter, e não referente apenas à vida financeira. Quando Abraão entrega, reconhecendo quem é Melquisedeque, continua aí no capítulo 15 de Gênesis, no verso 1. Então, após ele ter essa atitude de entrega, de reconhecer que aquele homem representava Deus, ele estava amando de Deus ali. No verso 1 de Gênesis, no capítulo 15 de Gênesis,
Ele diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, ou seja, a tua grandíssima recompensa. Após Abrão ter essa atitude de confiança, de entrega, vem a voz do Senhor sobre ele. A Bíblia fala que Deus fala com Abraão: não temas, eu sou o teu escudo, você vai ter uma grande recompensa. Volto a repetir, não tem nada a ver com finanças, tá bom? Estou falando da confiança, da entrega. Após a entrega de Abraão, Deus faz uma aliança, um pacto com ele. Gênesis 15, verso 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão. Olha só. Quando Abraão tem essa atitude de entregar, talvez seja uma das áreas mais fortes. Eu falei um pouco disso no domingo à noite. Talvez quem estava no culto de domingo à noite ouviu. E eu fui com esse texto para casa e Deus começou a ministrar no meu coração a respeito da entrega, da confiança de Abraão. Quando Abraão, vou chamar de Abraão, apesar de aqui ainda estar Abrão, né, vou chamar de Abraão. Depois de Abraão ter tido essa atitude de entrega a Deus, Deus vem e faz um pacto, uma aliança com ele. Deus fala com Abraão, e a Bíblia diz que após isso, após essa atitude de fé, ele aparece para Abraão e ele faz uma aliança com Abraão. Vamos continuar. Não tem nada a ver com riqueza material. Em Lucas capítulo 21, você não precisa abrir a sua Bíblia. Se você quiser, pode abrir, é bom para você se acostumar com a sua Bíblia. Mas vai aparecer na tela, capítulo 21 de Lucas, versos 3 e 4. Você vai ver que não tem nada a ver com dinheiro, finanças, riquezas materiais. E disse Jesus: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. O que estava acontecendo nesse contexto? Essa palavra ela é muito ministrada em momento de oferta, momento de dízimos. Mas o que nós podemos aprender aqui? Estava tendo um momento de oferta, Jesus estava ao lado do gasofilaço, e vieram muitas pessoas entregar suas ofertas, seus dízimos, e muitas pessoas ricas entregaram muito dinheiro, quantias grandes, e naquela época eram moedas de prata, e essas moedas faziam muito barulho ao cair no gasofilaço. Não tinha envelope como tem hoje, ou era colocado num saquinho, ou era colocado uma a uma, e fazia-se muito barulho quando caía no gasofilaço. Porém, quando chega a viúva pobre, até então Jesus não tinha falado nada. Até então, após ver aquelas pessoas trazendo grandes quantidades de dinheiro, Jesus não tinha falado nada. Mas quando uma viúva veio e deu tudo o que ela tinha, 2 moedinhas, e todo mundo ouviu o barulho, tac, tac, ali naquele lugar, talvez muitos ficaram constrangidos por ela ter só aquilo. Talvez ela ficou constrangida por ter que levar só 2 moedinhas, depois de ter visto tanta gente levar tanto dinheiro. Mas nesse momento Jesus traz um ensinamento para os discípulos. Nesse momento Jesus faz uma observação do que estava acontecendo. Ele traz um princípio para nós. Olha, está vendo essa viúva? Ela deu mais do que todos aqueles que trouxeram grandes quantias. Ela que deu só 2 moedinhas, ela deu mais, ela doou mais, ela entregou mais. Como assim? Porque ela deu todo o sustento dela, tudo aquilo que ela tinha para viver, ela entregou. Jesus mostra aqui que aquela mulher confiou no Senhor.
pelo fato da quantidade de dinheiro, mas era tudo que ela tinha, era todo o sustento dela. Jesus olhou então não para a oferta que caiu no gasofilácio, mas ele olhou para o coração daquela mulher. Olha, o coração dos outros, eles fizeram algo aqui, tudo bem, mas eles têm do que viver. Não quer dizer que os outros não confiavam em Jesus, não quer dizer que os outros não tinham fé naquilo que eles estavam fazendo, na palavra de Deus, não quer dizer isso, mas quer dizer que aquela mulher, ela sobressaiu, ao estar passando por um momento difícil, por um momento conturbado, mas mesmo assim ela coloca o coração diante de Deus e fala: eu confio no Senhor, não vou ter sustento amanhã, seu nome é Jeová Jirê, Deus da provisão, então o Senhor proverá, o Senhor vai prover. O que chama a atenção de Jesus é o coração daquela mulher. Jesus, ele olha para o nosso coração, Jesus, ele atenta para o nosso coração, para a motivação do nosso coração, e ali não tinha nenhuma promessa de alguma recompensa, não tinha, no texto não fala que por causa disso ela iria ficar rica, ela iria ganhar mais, não, mas Jesus fala a respeito do coração daquela mulher, que confiou, que entregou a vida dela nas mãos do Senhor. Quando os outros estavam entregando suas ofertas, Jesus não disse nada, porém, quando a viúva entregou, Jesus fez essa observação. Na verdade, quando ela entrega todo o seu sustento, ela está entregando a sua vida nas mãos do Senhor. O que nós precisamos aprender aqui, meus irmãos? Eu não vou chegar aqui para ser como essa mulher e deixar a chave do meu carro aqui, não é isso, não tem nada a ver. Por favor, me entendam bem. Eu sei que há uma nuvem de pessoas de homens e mulheres de Deus que às vezes dão mau testemunho quando se fala de vida financeira, né? E a gente é atingido por isso, mas não é a respeito disso que eu quero ensinar, compartilhar nessa noite. O que eu quero dizer é que a motivação do meu coração, mesmo que eu tenha sobrando, eu entregue o meu dízimo, a minha oferta, a minha contribuição, eu fique com o meu dinheiro sobrando, eu tenha com o que me sustentar, mas o meu coração seja como daquela mulher, de confiar no Senhor. Jesus não está falando aqui que você tem que entregar tudo para Ele. Jesus não está falando isso. O que Jesus está falando é que você tem que ter um coração que confia, que nós precisamos ter um coração que confia, sem reservas. Vocês estão pegando? Vocês estão entendendo isso? Qual é o princípio, pastor? O princípio é ter um coração sem reservas, não da quantidade de dinheiro, não tem nada a ver. Jesus, ele é o dono do ouro e da prata, não tem nada a ver. O que tem a ver aqui é um coração que confia no Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não tem a ver com riquezas materiais, não tem a ver com posição, a posição que eu ocupo, a minha reputação, não. Em 1 Reis capítulo 3, verso 4 e 5, o rei Salomão, ele diz assim, 1 Reis capítulo 3, verso 4, o texto diz: e foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, ofertar um sacrifício, porque aquele era o altar maior. 1000 holocaustos ou 1000 bois sacrificou, ofertou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Após Salomão fazer uma oferta a Deus, naquele tempo não era costume fazer ofertas de 1000 bois, era costume fazer oferta de um boi, de um cordeiro. Mas Salomão, ele entende algo no Senhor e ele age de uma forma extravagante, de uma forma que toca
o coração de Deus. Mas eu volto a dizer, não porque ele era um rei, não por causa da sua posição, mas por entender quem era o Senhor. E após isso acontecer, o que acontece? Deus aparece a ele em sonhos. E em sonhos, o que ele fala? Pede, Salomão, o que você quiser, que eu vou te dar. Olha só, já imaginou o Aladim com a lâmpada mágica? Quando ele raspa a lâmpada mágica e aparece o gênio da lâmpada e fala que tem 3 pedidos. É mais ou menos isso. Mas Deus não é o nosso escravo, Deus não é o nosso servo. Tudo bem? Deus é o nosso Senhor. Porém o nosso Senhor fala isso para Salomão em sonho. E ele aparece para Salomão. E sabe o que Salomão fala? Por que eu estou usando esse texto, meus irmãos? Salomão não pede riquezas, Salomão não pede fama, Salomão não pede vitória sobre os inimigos. Salomão, ele estava diante de um povo, ele precisava liderar um povo, ele precisava reinar sobre aquele reino, e ele pede para Deus sabedoria para liderar aquele povo. Vocês estão vendo o coração de Salomão aqui? Não tem nada a ver com posição. Eu trouxe 3 exemplos para nós. Abraão, e Deus apareceu para ele, Deus faz um pacto com ele depois. A viúva pobre, e Jesus faz uma observação e nos traz um princípio depois da atitude dela. E agora Salomão, apesar de ser um rei, ele não tem um coração com motivações erradas. Ele pede sabedoria para cuidar do povo de Deus. Ele era rei do povo de Deus, do povo de Israel. Ele pede sabedoria para Deus dar sabedoria para ele. E o texto diz que Deus, ele age de uma forma como se estivesse espantado, surpreso. Olha, porque você não pediu para ser famoso, porque você não pediu riquezas, nem fama, porque você não pediu a vitória sobre os seus inimigos. Além da sabedoria, eu vou te dar riqueza. Além da sabedoria, eu vou te dar fama. E além da sabedoria, eu vou te dar a vitória sobre os seus inimigos. Então nós vemos aqui 3 exemplos de um coração, de pessoas que têm um coração com a motivação correta, que confia no Senhor, que reconhece como é esse Deus, quem é esse Deus, como Deus age em nosso favor, como Deus nos ama. E não depende da posição, da situação financeira, de quem é a pessoa. Deus olha, Ele se atenta ao meu e ao seu coração. Por isso você que está aqui nessa noite, às vezes nós chegamos num lugar com um sentimento assim, Deus não vai me ouvir porque olha só quem eu sou, como eu sou, da onde eu vim, o que eu tenho, o que eu sei fazer. Ou outras pessoas agem de uma forma, olha, Deus vai me ouvir porque eu sei fazer, Deus vai me ouvir porque eu tenho, Deus vai me ouvir porque eu faço, Deus vai me ouvir porque eu vim de tal família. Não é assim. Deus, Ele vê a motivação do nosso coração. Ele olha, Ele não vê a aparência, Ele vê o nosso coração. E quando Samuel foi ungir Davi, mesmo Samuel sendo um profeta, um homem de Deus, ele erra por 7 vezes pensando que o próximo rei seria um dos irmãos de Davi, começando do mais velho, do mais forte, do mais bonito, até o último, até que chega a vez de Davi. E quando Davi chega pequenininho, todo fedido, sujo, porque estava cuidando das ovelhas do pai lá no pasto, Deus mostra, é esse rapaz que vai ser o próximo rei, esse rapaz que vai ser ungido, porque ele tem um coração que me agrada. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração, o homem vê a aparência. E no livro de 2 Samuel, no capítulo 24 e verso 24, fala assim: porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo tu comprarei. O que estava acontecendo aqui? O rei Davi, depois já de estar reinando, ele encontra um campo e ele quer comprar aquele campo
de alguém que mora no seu reino. Então o rei que tivesse um coração ruim poderia falar: ó, me dá esse campo, esse pedaço de terra, porque eu quero ele, e ponto final. Mas não, ele oferece comprar, ele faz uma oferta para Araúna em troca do campo. E Araúna, ele reconhecendo também o rei, ele fala: não, pode ficar com o campo, o campo é seu. Mas Davi, ele entende um princípio. Davi, ele tem uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, uma amizade com Deus. Eu vejo ali o Adriano e o Maurício, tem amizade. O Maurício tem amizade com o pai dele, né? Conversa, às vezes vai pescar, às vezes vai assistir um futebol. Deus, ele é um Deus de relacionamento. E às vezes quando a gente fala de comunhão, talvez fica meio longe de comunhão. A gente não usa muito a palavra comunhão. Talvez relacionamento também fica muito longe. Mas quando nós falamos de amizade, né, Karina? As amigas da Karina vai lá no salão, faz a unha, para fazer a unha é meia hora. Aí para bater papo é 2 horas. Amizade, né? Pipipi, papapá, e fica lá conversando. Amizade, né, Renan? Tem amizade. Davi era um cara que tinha amizade com Deus. Ele tinha amizade com Deus. Deus, olha, não estou aguentando. Eu estou passando aqui por um sufoco. Eu acho que hoje eu não aguento mais. Se o Senhor não me ajudar, eu não aguento mais. Me ajuda, Deus. Olha, nós vamos ler os salmos de Davi, são 150 salmos. Tem salmos de Davi, a maioria ali são salmos de Davi. Tem alguns outros escritores, mas é bem minoria. E nós vemos Davi sempre passando por momentos difíceis. Ele diz: olha, Senhor, venha ao meu socorro. Será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que o Senhor me abandonou? E no final do salmo, ele: não, o Senhor vai vir ao meu socorro. O Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel, o Senhor é bom. Esse Davi é esse que quer comprar esse campo para ele, para construir ali algo para o Senhor. E quando Araúna oferece de graça aquele campo, ele diz assim: não, mas por preço justo tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. O que acontece aqui? Davi, ele fala assim: ó, eu não posso oferecer a Deus algo que não me custe alguma coisa. Apesar de nós recebermos a salvação de graça, a salvação por meio de Jesus é de graça. Se nós crermos em Jesus, nós vamos receber a salvação. A salvação é pela graça, não é pela força do nosso braço, não é pelas nossas obras, pelas boas coisas, doações que nós fazemos, o tanto de vezes que eu vou na igreja. Se você vier na igreja e não tiver fé em Jesus, não crer em Jesus, você não vai alcançar a salvação. A salvação é pela fé, é de graça, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então, Davi, ele sabia disso, que ele tinha essa graça, mas para oferecer algo a Deus, ele não poderia oferecer algo que não custasse nada. E volto a dizer, não falando de vida financeira, mas falando de nós, das nossas renúncias, daquilo que custa, o nosso orgulho, o nosso ego, as nossas tradições. A minha família ensinou assim, meu pai ensinou assim, foi assim que eu aprendi, é assim que eu vou morrer, vai ser assim. E aqui na minha casa vai ser assim, pronto, acabou. Não importa o que a Bíblia diga, não importa o que Jesus fez, tem aquela tradição, não, é do meu jeito. Não, tem que custar alguma coisa, vai custar alguma coisa para nós seguir a Jesus. Vai custar o nosso orgulho, vai custar a nossa reputação, vai custar as nossas tradições, vai custar aquilo que a gente aprendeu a fazer, sabe fazer, que é do nosso jeito.
Davi, ele entendeu que Deus, ele era digno de todo o sacrifício. Davi confiava em Deus. Davi sabia que ele podia depositar a confiança dele no Senhor. Davi sabia disso. Um texto que acontece no Novo Testamento, Mateus capítulo 21, verso 12 e 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Cambistas. Você ouve falar muito de cambistas na beira do estádio de futebol, né? Vai ter cambista lá vendendo ingresso para facilitar ou um show ou um evento. A bilheteria já fechou, mas vai ter cambistas lá vendendo o ingresso para você entrar no evento, no lugar, no recinto, no estádio, enfim. Por que esses cambistas estavam ali no templo, na porta do templo, querendo facilitar o sacrifício para as pessoas? Por isso que Jesus, ele fica bravo. Eles estavam vendendo pombinhas. Então a pessoa vinha lá do seu lar, da sua casa, para adorar no templo. Ela saía, ela andava um bom caminho, um bom tanto, para chegar no templo, trazendo o seu animal, porque naquela época se ofertava animais, sacrificava animais a Deus. Só que dava trabalho. O seu Marco, dava trabalho trazer um cordeirinho, dava trabalho. Lá da casa dele, com a família, tinha que esperar, tinha que vir devagar, o bichinho dava trabalho. Tinha que ser o melhor. Se fosse um cordeirinho, tinha que ser o melhor. Se fosse um bezerrinho, tinha que ser o melhor. Se fosse uma pombinha, tinha que ser a melhor. Não podia ser qualquer um. Então dava trabalho. Tinha que ter todo cuidado com o animal. Não podia vir no passo que queria. Eles vinham de jumento, o jumento era mais rápido. Às vezes não podia trazer o animal no jumento. Então, para facilitar a oferta, começou a aparecer cambista e ficar na porta do templo. Você vai fazer um sacrifício, uma oferta? Compra uma pombinha aqui e faz seu sacrifício. Não custava muita coisa, sabe? Era barato. Era algo barato, não custava. E a pombinha não era melhor, era o que tinha ali. O que tinha ali, oferecia o que tinha para Deus. Oferecia qualquer coisa para Deus. Oferecia. Jesus, quando vê aquilo, ele fica bravo. Ele fica revoltado. Ele faz um chicote lá de um alzarrogue e começa a bater nas mesas e vira a mesa e expulsa todos aqueles cambistas e fala: aqui não é casa de comércio, aqui é casa de oração. Vocês estão transformando aqui essa casa de oração, a casa do meu pai, a casa de Deus, num covil de salteadores. Por que eu estou falando por que eu trouxe esse texto aqui para compartilhar com vocês? O sacrifício que nós oferecemos a Deus, apesar de recebermos de graça a salvação, o sacrifício de Jesus na cruz foi de graça. Tudo aquilo que Deus fez por nós foi de graça, porque nós não poderíamos pagar. Não teria como nós pagar, não seria possível nós pagar. Mas nós precisamos ter uma vida de renúncia a Deus. Uma vida que custe de nós essa renúncia, que custe de nós algo a Deus. Nós temos que vir num culto como esse e oferecer o nosso culto racional a Deus como um sacrifício vivo. Paulo diz: eu vim aqui para quê? Para cultuar a Deus, para adorar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha mente, de todo o meu entendimento. Eu sei que tem pessoas aqui que chega cansado do serviço, se prepara, toma banho e vem correndo. Por quê? Porque Deus
Ele merece o melhor de nós. Não que isso vai pagar ou comprar a nossa salvação, mas Ele merece o melhor de nós, porque Ele deu o melhor para nós. Então, quando nós vemos essas pessoas entregando a Deus, esses exemplos que nós vimos aqui da palavra, de pessoas entregando a Deus, confiando em Deus. Olha, eu confio no Senhor, está aqui a minha oferta, o meu dízimo, está aqui o meu sacrifício. Olha, eu poderia receber, como Davi, de graça, e oferecer algo de graça para Deus, mas eu não quero dar a Deus algo que não me custe alguma coisa. Eu quero fazer algo para Deus. Ah, mas isso vai me custar. Deus é digno de receber. O quê? Numa terça-feira, deixa eu dar um exemplo para vocês. Numa terça-feira, nessa terça-feira veio 2 pessoas para fazer a limpeza aqui do nosso núcleo. Toda semana a gente faz a limpeza para você chegar, tá limpinho, né? Tá no melhor possível, cheirosinho, banheiro cheirosinho, tudo bonitinho. Pelo quê? Em troca de quê? Veio 2 pessoas e veio mais uma ajudar, né? Então veio 3 pessoas. Em troca do quê? Em troca de nada. É por amor ao Senhor, porque nós reconhecemos quem é o Senhor. O que Ele fez por mim? O que Deus fez por você? Davi entendeu quem era o Senhor. Salomão entendeu. Aquela viúva pobre entendeu. Abraão entendeu. Por isso essa entrega. Por isso esse doar-se. Entende? Eu me dou a Deus porque Ele se doou por mim. E Ele deu tanto que eu jamais poderei retribuir aquilo que aquilo que doou para mim. Então vem aqui das 8, das 7, de terça-feira, das 7 às 8, pronto. Está tudo limpinho. Só que como vem 3 pessoas só, e por ser um espaço grande, tem a escolinha, acaba ficando um pouco mais pesado. Mas se viesse mais 3 pessoas, se viessem 6 pessoas, ia ser bem mais fácil. Se viessem 10 pessoas, além de ser mais fácil, ia ter um monte de piada, ia ter um monte de prosa, né? De repente um já traz uma coca, um refrigerante, né, Dirley? Mas ia ser bem mais rápido, bem mais fácil, bem mais gostoso, né? Talvez melhor. Talvez um detalhe que fica, outro que não fica. Alguém veria, a 10ª pessoa veria. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, Ele é digno, e nós precisamos entender isso. Eu não adoro a Deus porque as coisas estão bem. Eu não adoro a Deus porque as coisas estão mal. Eu adoro a Deus porque Ele é digno de ser adorado. Simples. E essas pessoas que nós vimos o exemplo, eles entenderam isso. Deus é digno de ser adorado. Abacuque, capítulo 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja alimento, não haja gado nos campos, eu ainda assim louvarei o Senhor, exultarei nele, o Deus da minha salvação. Quando nós entendemos que somos salvos em Jesus, quando nós cremos nele, meus irmãos, isso aqui, ó, a matéria, o que é natural, começa a mudar os valores. Há uma inversão de valores. As coisas começam a mudar. Aquilo que tem valor começa a mudar, começa a ficar diferente. Então esses homens e mulher, né, incluindo a viúva, eles entenderam isso. Quem é o Senhor? A entrega é uma expressão de fé e confiança no Senhor. Para a gente concluir, diz assim comigo: a entrega é uma expressão de fé e confiança no Senhor. Salmos 37, verso 5.
Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o fará, e Ele agirá. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia, e Ele vai agir, Ele vai fazer. Entregue o seu caminho. Deixa eu ler para vocês um comentário do Russell Champlin. A vida é semelhante a uma vereda, a uma estrada, a um caminho que deve ser percorrido. Ao longo desse caminho, há muitos começos e muitas paradas, lugares complicados, subidas íngremes, descidas perigosas, até os vales lá embaixo, através de traiçoeiras enxurradas. Existem desvios nos quais algumas pessoas se perdem, trechos bons e maus, lugares fáceis e difíceis. Independentemente do que seja, somente o Senhor pode guiar-nos com sucesso, do berço, igual a Betina está ali, até a sepultura, até o funeral. Só o Senhor. Olha só, a vida é assim: dificuldades, facilidades, dias bons, dias maus, aquela doideira, aquela loucura que está acontecendo na minha vida. Hoje minha vida está boa, mas só o Senhor pode nos fazer andar, caminhar por essa vida com sucesso, do berço até a sepultura. Essa palavra, esse trecho, entregue o teu caminho, quer dizer literalmente, rola o teu caminho. Pega o teu caminho, presta bem atenção aqui em mim, ó. Pega o teu caminho e rola até o Senhor. Vocês estão entendendo? Pega o teu caminho como se fosse uma bola, empurre e role até o Senhor. É isso que quer dizer. Entregue o teu caminho. É provável que essa comparação tenha sido aproveitada das viagens feitas a camelo, o cavalo do deserto. Esse animal se ajoelha a fim de que a carga possa ser arrolada sobre ele. Então o camelo se levanta e a caravana parte, atravessando o deserto. Um homem não é capaz de transportar a própria carga. Queridos, a nossa carga tem dias que é insuportável. Uma doença, um parente, uma situação no trabalho, ou a falta de trabalho. A nossa carga tem dia que não tem jeito, nós não suportamos, nós queremos nos livrar dela de qualquer forma. Até quando eu vou ter que suportar? Até quando eu vou ter que ser forte? Até quando eu vou ter que aguentar isso? Até quando? Um homem, uma mulher não pode transportar a sua própria carga, e certamente não pode fazer a viagem sozinho. Por isso ele arrola essa carga, assim como eles fazem com o camelo. Nós temos que fazer com o Senhor, rolar essa carga sobre o Senhor, o qual tem forças suficiente para carregar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e darei descanso. Certo? Amém, meus irmãos? Essa carga, ela precisa ser colocada no Senhor. Por isso que Davi, ele diz: entregue o seu caminho ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor. Como a motivação da viúva pobre: entregue o seu sustento, Ele vai te sustentar. Eu não confio na minha vida financeira, eu confio no Senhor. Eu não confio no meu patrão, eu confio no Senhor. Eu não confio nas minhas habilidades, eu confio no Senhor. Assim, meus irmãos, rolem as suas obras sobre o Senhor. O que quer que vocês queiram fazer e não consigam realizar sozinhos, entreguem a Ele.
o Senhor garante que o caminho do homem temente o levará até Ele. Ali ele descansará e triunfará. E o restante do texto, para a gente terminar: e o mais ele fará, ou ele agirá, seja o que for que você necessite ao longo da vida, ao longo do caminho, Deus estará ali para ajudá-lo a vencer e a completar uma viagem bem-sucedida. Aqueles que nele confiam não errarão o caminho, nem ficarão aquém do plano que foi escrito desde o começo. Isso é verdade porque Deus já planejou a jornada. Ele previu os acidentes e nos forneceu um mapa da estrada. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor nessa noite. Aquilo que está te preocupando, aquilo que está tirando a tua paz, aquilo pelo qual você já vem lutando há muito tempo. Deus sabe de todas as coisas, por isso que você está aqui nessa noite. Porque Ele sabe que nós não conseguimos suportar sozinhos, mas Ele se oferece, como no exemplo desse camelo, colocando-se debaixo da nossa carga e levando a nossa carga. Confia no Senhor, entrega o seu caminho a Ele, e o mais Ele fará. Ele vai agir em seu favor. Ele vai fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Você veio aqui com coisas no seu coração, você veio aqui com situações, buscando respostas. Deus sabe disso. Deus sabia do que está acontecendo. Deus sabe do tempo que isso está acontecendo. E Ele quer que você confie nele, que você entregue a situação para Ele, que você descanse nele. Sabe por quê? Porque Ele vai fazer. Ele é especialista em fazer coisas difíceis e impossíveis. Isso, difíceis e impossíveis, milagres, Ele é especialista em fazer. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Os planos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os pensamentos dele vão além dos nossos. A Bíblia diz isso. Confia nele. Ele não tem a mente humana, ele tem uma mente divina, que vai além da nossa mente, além do que nós conseguimos pensar, calcular. Para nós 1 mais 1 é 2. Simples. Para Deus 1 mais 1 é quanto Ele quiser. E Ele te ama tanto, que Ele preparou essa noite especialmente para você. Amém, Pai. Ele preparou essa noite para você. Por isso eu quero te pedir para você abrir o seu coração. Nós vamos cantar um cântico, nós vamos orar, e você se sinta livre, se sinta à vontade para falar com o Senhor, para falar com esse Deus maravilhoso. Eu vou fazer uma oração, e você, aí no seu lugar, ore também. Tudo aquilo que tem te preocupado, tudo aquilo que tem te angustiado, entregue ao Senhor. Coloca lá. Diz que você confia nele, que você não vai pegar aquilo de volta, que você vai entregar e vai confiar nele. Você vai deixar Ele fazer, porque Ele vai fazer. Senhor, nós precisamos tanto do Senhor, Pai. Nós somos tão dependentes do Senhor. Nós não sabemos o que o Senhor sabe. Nós não sabemos como as situações vão se solucionar, Senhor. Há coisas tão impossíveis para nós, Senhor, tão difíceis. Entregar tudo que querer.
Há cargas tão pesadas sobre nós, Senhor. E parece que hoje é o último dia, eu não vou mais aguentar essa carga. Ó Pai, mas é tão lindo saber que o Senhor sabe disso tudo. É tão lindo saber que o Senhor conhece tudo o que nós estamos passando. Ó Deus, e é tão lindo também saber que o Senhor quer responder a nossa oração, responder a nossa entrega, responder a nossa confiança, assim como o Senhor abençoou Abraão, assim como o Senhor abençoou a viúva, assim como o Senhor abençoou a Salomão. Ó Deus, Tu és o mesmo Deus. Só espera de nós essa entrega, essa confiança, essa expressão de fé. Oh Deus, nos ajuda nessa noite a entregar tudo que temos, tudo que somos, tudo que sabemos ao Senhor, no seu altar. A nossa vida, a nossa saúde, os nossos familiares, o nosso saber. Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e o Senhor sempre age em nosso favor, e o Senhor provou o teu amor entregando o seu Filho para morrer no nosso lugar, para pagar os nossos pecados, para fazer uma ponte, uma estrada entre nós e o Senhor. Pai, tamanho é o seu amor por nós. Ó Deus, nessa noite nós entregamos, Pai, todas as nossas aflições, ansiedades, preocupações, entregamos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é capaz, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. O Senhor suporta toda a carga, o Senhor tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Oh Deus, e a tua palavra diz que os pensamentos do Senhor ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer, porque antes de começar o culto, vieram testemunhos do teu agir, das respostas de oração, de milagres que o Senhor fez. Ó Deus, nessa semana, respondendo orações. Ó Deus, eu quero te agradecer, Pai, e já te agradecer também pela resposta de hoje, daquilo que o Senhor vai fazer a partir das orações de hoje, Pai. Obrigado. Obrigado porque o Senhor é um Deus que responde às nossas orações. Não pelo que temos, mas pelo nosso coração, pela motivação do nosso coração. Glória a Deus. Adore o Senhor.